Vocês sabem o que é agroglifos? Marcas do mistério, ou conhecidos como marcas feitas em milharais de plantações? Pois fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês e falar a repercussão que tem aqui no Brasil com isso, igual também nos Estados Unidos e em todo o mundo. Não esquece de me seguir, compartilhar, republicar, coloque sempre nos seus favoritos e lembre-se, deixa muito comentário, muito coraçãozinho e mande o relato de vocês para mim também, vamos lá. Para começar o nosso documentário, né, vamos explicar e ver do que se trata, porque tem gente que às vezes não conhece. Explorando os enigmas das figuras nas plantações e sua possível conexão com seres de outros mundos, chamamos de agroglifos, como já disse. Nas vastas plantações do interior brasileiro, especialmente em Ipuaçu, Santa Catarina, surgem figuras geométricas perfeitas e misteriosas, os agroglifos, esses desenhos que lembram hieróglifos modernos e aparecem repentinamente durante a noite, sem rastros de ação humana. O fenômeno intriga cientistas, ufólogos e místicos há mais de uma década, mas já apareceram gente falando que foi eles que fez, que eles eram os autores, que eles usavam tábuas, usavam alguns tipos de equipamento manual para fazer esses desenhos, só que fizeram testes também nos Estados Unidos, onde não conseguiriam em um curto prazo de tempo conseguir fazer tamanho projeto sem agredir a plantação com formas tão simétricas. Então, eles cortaram que essas pessoas poderiam estar usurpando, dizer que fez e não fez. E os que tentaram fazer ao vivo, não ficou igual. O fenômeno deles é o quê? Os agroglifos são formações geométricas em plantações geralmente de trigo ou milho, que surgem sem explicação aparente. É sempre milho ou trigo. E em Ipuaçu, desde 2008, essas figuras aparecem anualmente entre outubro e novembro, sempre com precisão matemática e simetria impressionante. Moradores relatam que não há sinais de máquinas ou pegadas e os caules das plantas são dobrados, não quebrados, como se fosse uma energia magnetizada, como se uma força desconhecida moldasse. Ufólogos apontam que os agroglifos podem ser mensagens de civilizações alienígenas tentando se comunicar com a humanidade. Eu acho muito, porque é tipo um símbolo para essas máquinas da gente, de um relógio, das coisas eletrodomésticas que a gente tem por dentro. Parece bastante um tipo de comunicação mais sutil, de algo mais inteligente que nós, né? A complexidade dos desenhos, muitas vezes com padrões fractais e simbologia desconhecida, reforça a hipótese de que não foram feitos por humanos. Relatos de luzes estranhas no céu e interferências eletromagnéticas nas áreas próximas aos agroglifos alimentam ainda mais essa teoria. Algumas tradições indígenas e populares interpretam os agroglifos como portais espirituais ou sinais de entidades superiores. Há quem acredite que os desenhos são uma forma de escrita cósmica, revelando verdades ocultas sobre o universo e a origem da vida. Eu também acredito. Lendas locais falam de guardadores das estrelas que visitam a Terra em momentos de transição energética, deixando marcas como forma de alerta ou orientação. Eu acredito que tem uma ligação com as pirâmides que tem em todo canto no mundo, não só no Egito, e esses desenhos que aparecem em vários locais também do mundo. Só isso aqui que a gente falou no início só é o do Brasil, que foi mais falado. Cientistas tentam explicar os agroglifos como fenômenos naturais ou ações humanas sofisticadas, mas nenhuma teoria é conclusiva porque eles não conseguem provar a perfeição. A ausência de provas definitivas, aliada à recorrência e perfeição dos desenhos, mantém o mistério vivo. O debate entre ceticismo e crença continua, com cada novo agroglifo reaparecendo e reacendendo a chama da curiosidade e da especulação. Os agroglifos permanecem como um dos maiores enigmas contemporâneos e seriam mensagens de seres não humanos, fenômenos naturais ainda não compreendidos ou manifestações de uma consciência superior. O mistério continua desenhado nas plantações, esperando por quem possa decifrar. E em Ipuaçu, em Santa Catarina, um dos fenômenos mais intrigantes do Brasil tem se repetido anualmente desde 2008. Não parou, viu? O surgimento dessas figuras geométricas misteriosas nas plantações de trigo, são os principais destaques do que tem aparecido por lá ultimamente. As características do agroglifos em Ipuaçu: o formato geométrico complexo, com círculos concêntricos, espirais, padrões que lembram mandalas ou símbolos desconhecidos. A precisão milimétrica, os desenhos são simétricos e perfeitos, com plantas dobradas cuidadosamente, sem sinais de quebra ou pisoteio. Aparição repentina, os agroglifos surgem durante a noite sem testemunhas ou ruídos, geralmente entre outubro e novembro. Ausência de rastros humanos, não há marcas de veículos, pegadas ou ferramentas nos arredores.
E os relatos e as teorias de lá. Os moradores relatam ter visto luzes estranhas ou objetos voadores não identificados nas noites anteriores ao surgimento dos desenhos. Teve até algumas reportagens da pessoa falando que viu, tipo, como fosse luzes, bolas de luzes rápidas fazendo os desenhos em cima das plantações, e à medida que a bola passava, o mato agachava bem suavemente. Intrigante. Equipamentos eletrônicos próximos aos agroglifos apresentam falhas temporárias. Ufólogos sugerem que os agroglifos são mensagens ou sinais deixados por inteligências não humanas, e alguns interpretam os desenhos como símbolos espirituais ou portais energéticos diferentes. Surgiu em 4 de novembro de 2023. Em 2023 apareceu um bem marcante. Tinha cerca de 100 metros de diâmetro, com 3 círculos principais e padrões internos. Foi analisado por pesquisadores da revista UFO, que descartaram a ação humana completamente, devido à complexidade e ausência de rastros. Não foi humano. Ipuaçu se tornou um ponto de referência mundial para o estudo dos agroglifos, atraindo curiosos, cientistas e espiritualistas. E o mistério permanece. Quem está por trás dessas marcas? E por que escolheram justamente essa pequena cidade no sul do Brasil? Na minha opinião, porque lá tem as plantações gigantes. Lá que tem muita plantação. E que é referente à plantação de arroz e plantação de trigo. Sempre assim. Eles surgem em diversos países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Austrália, com padrões complexos e teoria que vão do misticismo à presença extraterrestre. Bem extraterrestre mesmo. Onde e como aparecem? Os agroglifos, também conhecidos como crop circles, são formações geométricas de plantações que surgem misteriosamente, geralmente durante a noite. De dia vai ser difícil aparecer, não aparece. Embora no Brasil, especialmente no local que eu falei, Ipuaçu, seja um dos focos recentes, o fenômeno é global, é em todo mundo. No Reino Unido é considerado um berço moderno dos agroglifos, com registros desde os anos de 1970. Em 2022, um agroglifo impressionante surgiu em Edglapton Hill. Vamos tentar, gente. Edglapton Hill. Pronto. Com padrões circulares e simetria quase perfeita. Nos Estados Unidos, casos foram registrados em estados como Oregon, Ohio e Indiana. Ohio e Indiana. O inglês está perfeito. Embora menos frequentes que na Europa, os agroglifos americanos também geram debates entre ufólogos e céticos. Na Rússia e Ucrânia, aparecem regiões agrícolas extensas com desenhos que lembram símbolos eslavos antigos. Na Austrália, o caso de Tully, em Queensland, é famoso. Um fazendeiro encontrou um círculo achatado de juncos após observar um OVNI nos anos de 1960, uma das mais antigas. Canadá, Alemanha, Holanda e Suíça também têm registros esporádicos, geralmente com padrões circulares e simbologia enigmática. Gente, é em todo canto do mundo, não faz sentido, igual as pirâmides, achar que só tem no Egito, mas tem até na Amazônia. As teorias e interpretações globais. Extraterrestres. Muitos acreditam que são mensagens de seres de outros planetas, especialmente pela complexidade dos desenhos e a ausência de rastros humanos. Isso é o que é falado em todo o mundo, não só aqui no Brasil. Alguns cientistas sugerem que ventos fortes de plasmas ou vórtices ou campos eletromagnéticos podem gerar os padrões. Acho um pouco difícil pela exclusividade e pela delicadeza e formato complexo. Eu acho bem difícil. Há casos comprovados de falsificações feitas por artistas ou grupos com cordas e tábuas. Sim, só que quando eles vão lá investigar, eles veem que está quebrado, que não é igual, que não tem o mesmo padrão. Como os britânicos Doug Bower e Dave Charley. Doug Bower e Dave Charley. Tem até reportagem deles dizendo que eles que começaram todas essas gracinhas nos milharais, mas ninguém acreditou muito. Que admitiram criar dezenas de agroglifos nos anos de 1980. Em várias culturas, os desenhos são vistos como portais energéticos, mensagens espirituais ou sinais de mudanças planetárias. Pensa, gente, teve que rodar o mundo inteiro para fazer esse desenho para ficar famoso, tipo, em vários cantos diferentes do mundo, mas eles têm tempo e dinheiro, hein, para ficar amassando palha. E há relatos de padrões em plantações desde o século XV, século XIV, século XII, embora sem a complexidade dos agroglifos modernos. Interessante. O fenômeno ganhou notoriedade mundial. A partir da década de 1970, com o aumento dos registros da cobertura midiática.
Apesar de algumas explicações científicas e confissões de falsificações, muitos agroglifos continuam sem explicação clara. E a precisão, a simetria e os efeitos físicos nas plantas desafiam o entendimento convencional. Os mistérios permanecem, a cada novo desenho o mundo volta a se perguntar quem está tentando se comunicar conosco. Tem reportagem, tem documentário, tem gente que já passou a madrugada, noite, tentando ver e fazer e não conseguiu. Mas teve uns que já conseguiram gravar à noite, quando chegou as luzes e começou a passar por cima da plantação fazendo, eles não conseguiram filmar, não conseguiram gravar, não conseguiram nem sair do lugar de tanto medo. E quando foi de manhã, tava lá, a imensidão do desenho. Então tem coisas que não dá para explicar. A ciência tem lugar que a ciência não vai alcançar. Não tem jeito. Tem coisas que a ciência não vai conseguir tocar com as mãos. É coisas da natureza, do mundo, da criação, da origem, não dá. Se você já conheceu, deixa aqui nos comentários, deixa muito coração. Fala se vocês já viram ou já conheceram, sabiam das histórias. E não esquece de me seguir para mais conteúdo como esses.